Olá, amados da Igreja Missionária do Sertão, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós estamos fazendo os vídeos para que a gente possa compartilhar no grupo e para que a gente possa ser edificado uns com os outros através das mensagens e para quem também for compartilhar os vídeos com seus familiares, amigos. E hoje eu quero deixar outra palavra, um pouco da continuidade daquilo que eu falei no outro vídeo sobre depender de Deus, confiar em Deus, e hoje eu queria falar um pouco sobre essa confiança, daquilo que nós temos que depositar nas mãos do Senhor e acreditar que Ele tem feito o melhor para cada um de nós. Eu já compartilhei essa palavra uma vez aqui na igreja e hoje eu quero trazer mais como um devocional, como uma leitura rápida e para que a gente possa relembrar um pouco daquilo que a gente já falou, já conversou, daquilo que Deus fez no nosso meio. Amém? Abre, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre lá em Salmo 121, no versículo 1, versículo muito conhecido, que diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mais uma vez, levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu lembro que quando eu compartilhei essa palavra nos cultos com os irmãos, eu até fiz uma brincadeira de lembrar aqueles episódios antigos daquela série do Chapolin Colorado, que eu perguntei que quem era a frase de quem chegava no desespero ou quando a pessoa não sabia mais o que fazer, e aí ela perguntava: e agora? Quem poderá me defender? E aí então chegava o Chapolin Colorado com o seu martelo, todo vestido de vermelho, e aí então ele falava que ele estava ali para ajudar. Não acredito que Deus vai chegar dessa forma, Mas a verdade é que quem realmente pode nos guardar, nos defender e quem pode cuidar de cada um de nós? O versículo diz que o Davi, que escreveu esses salmos, ele diz que ele levanta os seus olhos para o monte, procurando um lugar para onde ele possa encontrar o socorro. E ele mesmo já dá a resposta. O socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E assim tem que ser com cada um de nós. E é sobre isso que eu queria falar um pouco, sobre essa confiança em Deus, dando um pouco da continuidade daquilo que nós havíamos falado no outro vídeo. Eu até separei o significado de confiança. Significa crença na sinceridade, lealdade, competência, discrição, dar crédito, fé, crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Essa parte de ser forte o suficiente para cumprir a sua função, eu vejo muito Deus nisso, porque Deus, não existe ninguém comparado a Ele para cumprir a função que Ele tem que cumprir. Nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte agora da herança de Deus, compartilhada com o Filho. E o quanto que o Pai quer cuidar dos seus filhos. E Deus é forte o suficiente para cumprir essa função de nos dar o socorro quando nós necessitarmos. Ainda que nós estamos fazendo esses vídeos por causa de toda esse momento que nós estamos passando, principalmente por causa desse novo vírus, dessa pandemia, mas isso não se estende somente a esse tempo, mas no dia a dia das nossas vidas, no decorrer das nossas vidas, nosso trabalho, nossas escolas, do ambiente da igreja, fora do ambiente da igreja. E umas coisas que nós temos que já prestar bastante atenção e compreender que confiar em Deus não tira de nós as nossas responsabilidades. Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 11 e 12. É o apóstolo Paulo que escreve essa carta e ele diz: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam no seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Deus está nos chamando para viver uma vida de confiança a Ele.
Mas ele entrega algo ao apóstolo Paulo para que nos sirva como exemplo, é que mesmo que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, e em tudo, né? Eu costumo dizer que com Deus não é 880, ou é ou não é. Ou nós depositamos tudo na mão dele, ou nós não depositamos nada. Nós temos que confiar toda a nossa vida na mão dele. Só que Paulo deixa um conselho muito bom para cada um de nós, que independente que a gente confie em Deus todas as coisas, nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades, né? Precisamos trabalhar, precisamos correr atrás de guardar a nossa família, de sustentar, principalmente isso para o homem, de sustentar os nossos filhos, né, que são menores, de trazer o alimento para dentro de casa, sabendo que até nisso, nessas responsabilidades, é Deus quem tem cuidado de nós, porque é Ele quem tem dado o ar que a gente respira, é Ele quem tem nos dado a saúde, é Ele quem tem nos guardado, para a gente correr atrás de todas essas coisas. Então lá no versículo 11 ele diz: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Então, para que a gente comece a falar sobre confiar em Deus, nós não podemos tirar isso do nosso meio. Arcar com as nossas próprias responsabilidades, porque é necessário. Amém? Então, em quem nós não podemos confiar? Fica a primeira pergunta. Lá em Jeremias 17, no versículo 5, assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço e cujo coração afasta-se do Senhor. Aqui o profeta Jeremias está dizendo que amaldiçoado é aquele que confia no homem, e não apenas em outros homens, não apenas em outras pessoas, mas ele está querendo dar uma ênfase que amaldiçoado e maldito é aquele que confia na força do seu próprio braço. Algo muito importante que nós precisamos compreender é que nós precisamos arcar sim com as nossas responsabilidades, trabalhar, estudar, correr atrás, mas que nós não vencemos tudo isso porque nós obtemos conhecimento ou porque nós corremos atrás de todas essas coisas. Mas nós obtemos tudo isso e somos abençoados pela mão de Deus e não pelas nossas próprias mãos. Às vezes nós falhamos porque confiamos em nós demais, confiamos no poder do nosso braço, confiamos na nossa sabedoria, na nossa inteligência, naquilo que nós temos conquistado, nas nossas riquezas. E Deus tem nos aconselhado a não cair nessa falha, porque o homem ele vai errar. Nós somos sujeitos a erros todos os dias das nossas vidas. E além de não confiar e depositar a nossa confiança na força do braço de outras pessoas, nós não devemos confiar na força do nosso braço. Claro que devemos sim confiar em pessoas que sempre têm algo que acrescentar. Por exemplo, eu sou casado. Se porventura alguma coisa acontecer dentro do meu casamento que eu não consiga resolver, eu vou atrás de alguém que é muito mais tempo casado do que eu. E exemplo da igreja, vou correr atrás do pastor Edson, da irmã Neidinha, do pastor Sebastião, da irmã Juliana, né? Vou correr atrás daqueles que estão casados há muito mais tempo para poder me aconselhar naquilo que o meu casamento precisa ser restaurado, restituído, consertado e arrumado. Porque Deus tem dado sabedoria a essas pessoas. Então já fica o conselho, né? Não deposite a sua confiança em homens e nem na força do seu braço. Mas se tiver que confiar em alguém, confie em alguém que tem um coração voltado para o coração de Deus, que tem um caráter de Cristo. Porque eles sim podem acrescentar algo bom na sua vida, naquilo que vocês necessitam, naquilo que eu necessito em aconselhamento. A segunda coisa é que o homem que coloca toda a sua confiança em Deus não sente aquilo que te falta. Olha só, o homem que coloca toda a sua confiança em Deus não sente aquilo que te falta. Lá em Salmos 23, diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada eu tenho falta. E isso também acontece em Jeremias, no capítulo 17, que é a continuação, no versículo 7 e 8, que diz assim, vou abrir aqui também:
mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Olha só, o homem que coloca toda a sua confiança em Deus não sente aquilo que te falta. É assim como uma árvore plantada junto aos rios. Ela não precisa buscar a água da chuva, ela não precisa correr atrás de alimento, mas a água que está perto dela, que no meu ver aqui é o próprio Cristo, o próprio Pai, o próprio Filho e o Espírito Santo, se nós permanecermos em confiança, nós seremos abastecidos em todas as áreas que nos é por necessidade, pois pois as suas folhas ficam sempre verdes quando não chove. Olha só, não chove e ainda continua verde. Ela não se preocupa com nada, porque ela continua dando fruto. Se vem o calor, ela não tem o medo do calor para que as suas folhas fiquem secas, mas porque ela está plantada num lugar que é bom, que é perto do rio. E assim é a nossa confiança em Deus. Quando confiamos em Deus, nós não precisamos nos preocupar com mais nada, não precisamos ficar desesperados por nada mais, porque Deus está cuidando de cada um de nós, tem nos sustentado, nos dando saúde, nos dando ânimo para conquistar as nossas lutas, vencer as nossas batalhas. E aí que continua, o próprio Jesus nos ensina que somos o mais importante de sua criação, e por isso há um cuidado todo especial. Abre comigo lá em Mateus 6, no versículo 26. Vejam, os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Olha só, Jesus deixa bem claro que nós somos o mais importante de toda a criação. Ele criou o céu, o mar, criou as árvores, criou os animais, mas somente nós, ele nos fez como imagem e semelhança dele. Agora, olha o quanto que ele nos tem como importância na sua criação. Ele diz que nós nunca vamos ver um passarinho pedir. Eu lembro de um missionário, amigo nosso, Jonathan, em uma das suas ministrações em algum lugar, ele falou assim: quem de vocês já viu um passarinho desesperado perguntando por fome? Né? Eu não falo com os animais, acredito que você também não, mas nós nunca vimos um pássaro desesperado por fome. Mas ele vive a sua vida tranquila, porque ele sabe que existe alguém cuidando dele. E aí Jesus deixa isso bem claro, se o pássaro não passa por essa necessidade, e se a gente continuar lendo o texto, nós vamos ver que uma planta chamada o lírio, que ela tem uma cobertura de uma folha tão bela e tão bonita, não se preocupa em o que vestir, nós também não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque nós somos a criação, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós somos importantes em toda a sua criação, e por isso Ele vai cuidar de nós em todas as coisas que nós necessitamos. Em todas as coisas que nós necessitamos. Nós somos o mais importante de toda a criação. Então, qual que é o nosso papel em meio a tudo isso? Em meio à confiança? O que nós devemos fazer com todas essas coisas que nós ouvimos da palavra de Deus? Em quem não confiar? Em quem confiar? Como que Deus vai agir em meio a tudo isso? Não somente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de preocupação, qual nós estamos, a maioria, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, mas qual que é o nosso papel em meio a tudo isso? Em Mateus 6,33, que é a continuação do texto, nos vai dar a resposta. Diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer,
e Ele lhes dará todas essas coisas. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Que coisas? Tudo aquilo que nós já falamos: o sustento, o vestimento, as sandálias nos pés. Deus tem cuidado. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés liberta o povo hebreu, porque Deus havia mandado ele fazer aquilo, eles passaram caminhando 40 anos no deserto. E as roupas não se desgastaram. Deus sempre mandava um maná, um alimento do céu. Durante a noite, o qual era muito frio, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. E durante o dia, onde o deserto é muito quente, Ele colocava uma sombra, uma nuvem acompanhando todo o povo, para que não se queimasse do sol. As sandálias dos pés não eram desgastadas. As roupas do seu corpo não eram, consumida pelo tempo, pela idade, pelo desgaste, mas Deus não, estava cuidando em tudo, nos mínimos detalhes. Deus só quer que a gente venha buscar o seu reino. Deus quer que a gente venha colocar a nossa confiança nele, depositar nele todo o nosso coração, entregar nele e a ele toda a nossa família, os nossos amigos, as nossas petições, a nossa própria vida, entendendo que o nosso sustento, por mais que nós venhamos correr atrás, por mais que nós temos que trabalhar, tudo isso vem da parte dele. Então, amados, amigos, que essa palavra venha nos trazer um entendimento que o nosso papel é depositar a nossa confiança nele, que o nosso papel é buscar as coisas dele em primeiro lugar, aprender da sua palavra, ter um tempo de comunhão com os irmãos, ter tempo de oração, de entrega, de devoção, para que ele possa cuidar de nós em todas as outras coisas. E é em todas as outras coisas, não é nas coisas maiores. Saiba que Deus está preocupado com cada um de nós nos mínimos detalhes, desde que seja numa dor de cabeça, o qual, se você tomar um remédio, ela vai passar, desde que seja numa doença terminal, num câncer, Deus também cuida nesse momento. Então fica essa palavra, para que a gente possa confiar em Deus, depositar nele toda a nossa confiança, a fim de que Ele possa cumprir em nós a sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe nesse tempo, que você aproveite esse tempo para que nós estamos parados, trancados dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, para que você venha se alimentar da palavra de Deus, para que você tenha tempo com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, para que vocês venham orar um pouco mais, para que nós possamos crescer em maturidade e que cada dia mais a gente possa ter o caráter de Cristo nas nossas vidas. Que nós possamos depositar toda a nossa confiança em Deus. E agora, quem poderá nos defender? Somente Deus, somente o Filho, somente o Espírito, porque Ele tem poder em todas as coisas. Amém? Deus abençoe a vocês e tenham uma ótima semana. Deus abençoe.